Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Física. Curso Física Licenciatura Noturno, disciplina Instrumentação para o Ensino de Física 2, videoaula de experimento de dilatação, condutividade e condução térmica, professor Edivaldo. Primeiro semestre de 2016, grupo composto por Rodolfo, Érica, Rael, Natiele, Viviane e Cleidiane. Sumário. 1. Construção do experimento. 1.1. Materiais utilizados. 1.2. Metodologia. 2. Funcionamento do experimento. Vídeos. Algumas tentativas dos experimentos nós gravamos e colocamos os vídeos no YouTube. 3. Fenômenos físicos envolvidos. Equações necessárias. 4. Conclusões. 5. Referências bibliográficas. 1. Construção do experimento. O objetivo do experimento era comprovar a dilatação, condução e condutividade térmica dos sólidos aquecendo barras metálicas de dois diferentes materiais. Utilizamos uma barra de alumínio e outra de ferro galvanizado. A principal motivação do experimento era a facilidade de construção e acessibilidade financeira para os alunos, além da conjunção de vários conceitos científicos de termologia e termodinâmica em uma única experiência. Os materiais que foram utilizados no experimento, parafusos, pregos, cola, deixa eu ver mais, os bocais, os fios, todos são facilmente encontrados em lojas de materiais de construção e marcenarias. A acessibilidade financeira, nós gastamos muito pouco, até porque vários desses materiais, alguns custam até centavos. E sobre os conceitos científicos, o experimento abrangeu vários conceitos científicos, né? Lei zero da termodinâmica, condução e condutividade térmica, dilatação térmica e etc. Modelo de experimento. Então, esse aqui foi o modelo que nós pegamos da internet, né? E nós fizemos algumas alterações. Quais foram as alterações que nós fizemos? Ao invés de utilizar um fio grosso de metal, nós substituímos esse fio pelas barras cilíndricas de metal. A outra alteração que nós fizemos foi o seguinte: onde tem aqui essa chapa de metal, essa plaquinha metálica, como ele fala aqui, nós colocamos parafusos. E no fornecimento da energia para o circuito, em vez de colocarmos a pilha, nós preferimos ligar diretamente na rede elétrica. Por quê? Porque como nós usamos uma lâmpada de 60 watts, se tivéssemos que utilizar pilha, teríamos que comprar várias pilhas e ficaria proibitivo a parte financeira do experimento. Então nós preferimos fazer o circuito ligando diretamente na corrente elétrica da Universidade Federal. Vou passar aqui. 1.1 materiais utilizados. 3 pequenas tábuas de madeira compensada. Então as 3 pequenas tábuas nós utilizamos aqui. Uma aqui na direita, uma na esquerda e a outra serviu de base. Um pedaço pequeno de madeira com material de qualidade superior, madeira maciça, que foi esse aqui, né? Que nós utilizamos para fazer de suporte para a barra metálica. 2 barras metálicas, uma de alumínio e outra de ferro galvanizado, 4 parafusos, 4 porcas, 4 arruelas, fios elétricos, 2 lâmpadas, 2 bocais para as lâmpadas, fita isolante, e nós usamos fita isolante para evitar que houvesse algum tipo de acidente com os fios desencapados, 2 conectores machos, plugs para a rede elétrica, percevejos, velas, furadeira, brocas de madeira, chaves estrela e fenda, e cola de madeira. Sobre os percevejos, nós utilizamos percevejos, nós colamos os percevejos na barra com a própria cera das velas. Mais na frente eu vou explicar por que nós utilizamos esses percevejos. Então, como eu já tinha falado antes, né, um suporte de madeira maciça para servir de suporte para as barras, um dos compensados para servir de base da madeira, o outro para servir de lateral para a fixação dos parafusos e o outro para servir de suporte para as 2 barras metálicas. Os fios, né, que nós ligamos um fio no parafuso, outro fio na barra, ligamos na lâmpada, a lâmpada ligada no conector e o conector ligado na rede elétrica da universidade. Como eu já tinha dito antes, percevejo, né, que nós colamos nas barras, e as hastes metálicas. Essa foto aí eu tirei no dia que eu encontrei a haste. Foi na J. Alves da Avenida Rio de Janeiro. 1.2 metodologia montagem. Então nós fizemos, nós pegamos um compensado, fizemos um corte para servir de lateral, outro corte para servir de lateral. Nós afixamos esse pedaço aqui que nós cortamos a base com parafuso e um pouco de cola aqui em cima. E usamos os fios, como eu já tinha dito antes, um no parafuso, outro no ferro, ligando na lâmpada, ligando no conector e ligando na rede elétrica. Logo depois disso nós fizemos a pintura do experimento, né? Que antes estava assim, todo com as cores originais. Deixa eu ver aqui. Colocação dos percevejos com a vela, né? Nós pegamos a própria vela, o calor da vela, derretemos a cera e colamos os percevejos nas barras com a própria cera da vela. E o quinto passo, né, que foi a colocação da lâmpada nos bocais,
e ligação na rede elétrica, né? Você pode ver que é uma ligação, né? Um conjunto de fios, fio bocal e conector para cada barra, né? Uma para barra de alumínio e outra para barra de ferro. Vamos lá. 2. Funcionamento de experimento. Foram realizados vários testes com os experimentos, gravamos alguns e colocamos vídeo no YouTube. Então eu vou abrir alguns aqui e vou tecer alguns comentários, né? Deixa eu ver qual desses vídeos eu vou abrir primeiro aqui, viu? Então vou abrir esse aqui, que é de 9 minutos e 28 segundos. Vou abrir aqui, vai carregar agora no YouTube. Vai demorar um pouquinho, porque a minha internet hoje não está ajudando muito não. Foi? Não, deixa eu fechar aqui as janelas, rapidinho. Fechar aqui. Voltar aqui pro... Bora lá, vamos ver se agora vai. Pronto, agora foi. Então, o que é que acontece? Aqui já foi o experimento final montado, né? Aí colocamos o percevejo aqui, 1, 2, 3 em cada barra. Ligamos a fonte de calor. Aí o que acontece? Eu vou acelerar aqui o vídeo para não ficar muito demorado. Acho que com uns 2 minutos. Então, mais ou menos com 1 minuto e 50 segundos, o primeiro percevejo da barra de alumínio caiu. Caiu o segundo percevejo da barra de alumínio caiu com uns 3 minutos. Vou dar um pause aqui. Então o que acontece? Isso prova que o calor ele vai aos poucos sendo transmitido da parte quente para a parte fria. Você percebe que com 3 minutos de vídeo, os 2 percevejos da barra de alumínio já tinham caído, enquanto a barra de ferro estava intacta. Por que isso acontece? Porque o K, a condutividade térmica do ferro, é muito inferior à do alumínio. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para mostrar quando foi que caiu o primeiro percevejo da barra de ferro. Então, mais ou menos com 4 minutos, caiu o primeiro percevejo da barra de ferro. Caiu. Vou dar pause aqui. Então, dei pause em 4 minutos e 17 segundos. Então, o que acontece? Esse vídeo foi até 9 minutos e 28 segundos. Com 9 minutos e 28 segundos, esse segundo percevejo, eu acho que ele já tinha caído. Deixa eu ver aqui. Ele caiu com 9 minutos e 10 segundos, mais ou menos. Só que, pelo tempo, não tinha fechado o circuito aqui. A barra não tinha fechado o circuito com parafuso. Então, nós preferimos desligar o experimento. Esperamos a barra esfriar. E depois que a barra esfriou, nós aproximamos mais a barra do parafuso. Então, eu vou para esse experimento, a segunda tentativa desse experimento. Voltando para os slides. Foi aqui. Barra de ferro galvanizado com fonte de calor. Então, o que é que acontece? Vamos ver se ele carrega lá. Então, vou dar um pause aqui. Então, o que é que acontece? Com mais ou menos... Deixa eu botar no ponto certo. Com 1 minuto e 50 segundos, na segunda tentativa, com a barra de ferro galvanizado, ela ligou bem mais rápido. Por quê? Porque nós aproximamos o ferro do parafuso. Então, quando ela dilatou, ela fechou o circuito bem mais rápido. Passar um pouquinho mais... Então, o que é que acontece? Na continuação do vídeo, eu tirei o conector, porque não está mostrando aqui, ele está do outro lado aqui. Eu tirei a lâmpada da rede elétrica. Então, com alguns segundos, ela desligou. Aqui, tá vendo aí? Desligou. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá.
Né? Desligou. Então o que acontece? Como eu tirei a fonte de calor, no caso aqui a vela, a barra a tendência é voltar para o seu tamanho original. Então quando ela foi voltando aqui, ela abriu o circuito e a lâmpada desligou. No caso, desculpe, eu tinha dito antes que tinha desligado da fonte de energia da universidade. Não desliguei não, isso aí foi um erro, desculpe-me. Eu desliguei a fonte de calor, que no caso foi a vela. O circuito da barra ainda estava ligado na fonte, desculpe-me. Então vamos voltar lá para a apresentação. Então é isso, foram vários testes feitos, nós colocamos todos os vídeos no YouTube. Então eu recomendo que você, quando for assistir esse vídeo, se você puder, assista todas as tentativas que nós fizemos, que você vai ver como se desenvolveu o experimento, qual foi as dificuldades que nós encontramos, e você vai ter uma ideia exata de como é produzir o experimento. Eu vou passar aqui. Quase todos os testes foram satisfatórios, a exceção foi o experimento com a barra de ferro galvanizado, como eu já tinha explicado antes. Em alguns tivemos que esperar vários minutos para que a barra dilatasse e fechasse o circuito, que foi no caso aquela tentativa de mais de 9 minutos que eu fiz com a barra de ferro galvanizado. Então fomos aproximando o máximo que pudemos a barra ao parafuso, deixando a distância mínima para que ela dilatasse e houvesse o toque. Isso pode ser comprovado neste vídeo. Então de 9 minutos para 3 minutos e 15 segundos você já tem uma ideia de como estava distante a barra do parafuso, né? Passar para o próximo. O modelo apresentou algumas dificuldades que serão destacadas abaixo. Encontrar barras de mesma espessura e materiais diferentes. Então, foi muito difícil encontrar. Na verdade, nós queríamos usar duas barras de mesma espessura, né? De mesmo diâmetro. Só que eu fui em 5 lojas diferentes e, infelizmente, eu só consegui achar uma de ferro e de alumínio com 2 diâmetros diferentes. Definir os pontos de perfuração nas laterais do porte. Não possuímos materiais específicos para marcenaria. Então, o que acontece? Como a gente não tinha um material adequado, para definir onde a gente ia furar nas duas laterais, foi meio difícil, porque a gente teve que utilizar régua, e a gente sabe que a precisão da régua não é muito boa. Mas, mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, a gente conseguiu achar os pontos ideais para furar, e fizemos de um jeito com que a barra ela conseguisse topar no parafuso do outro lado. Adaptar uma fonte de energia melhor, as pilhas não eram as ideais. Adaptar 2 conjuntos de bocais e lâmpadas. Então, como eu já tinha dito antes, né? Como a pilha ela não fornece muita energia para uma lâmpada de 60 watts, a gente teve que adaptar lá o modelo original e fazer um circuito elétrico que ligasse diretamente na rede elétrica da universidade. Foi uma maneira que nós encontramos para poder desviar essa dificuldade da fonte de energia. Fenômenos físicos envolvidos, equações necessárias. Então, a prática desse experimento possibilita abordar os seguintes conteúdos do segundo ano do ensino médio. Lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico, né? A tendência é que a parte mais quente e a parte mais fria, o calor saia da parte mais quente e vai para a parte mais fria, e com o tempo, os 2 pontos eles adquiram a mesma temperatura, né? O mesmo equilíbrio, apresenta o equilíbrio térmico. Dilatação térmica, linear, superficial e volumétrica. Nós sabemos que todo tipo de dilatação é volumétrica, mas em termos didáticos se considera a dilatação de barras como dilatação linear. Condução, corrente e condutividade térmica, constante de proporcionalidade. Como eu já tinha explicado antes, né, constante de proporcionalidade é o K, e ele é específico de cada material. E o K do alumínio é muito superior ao K do ferro. Transferência de calor na matéria, condução, convecção e radiação. Condução em sólidos, convecção em fluidos, gases e líquidos, e radiação, transferência de matéria com ou sem meio físico via ondas eletromagnéticas. Então, quais são as fórmulas que nós utilizamos? A forma de dilatação linear, né, que é ΔL igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente da dilatação linear, vezes a diferença de temperatura. E a lei da condução térmica, né, que é, no caso, o nosso I, que também pode ser chamado de fluxo de calor, né? Então, o ΔQ sobre ΔT, que é igual a menos KA, dividido por ΔT sobre ΔX, onde o Q é o calor, esse ΔT aqui é o tempo, não confundir com esse ΔT aqui, que é a temperatura, o ΔX, que seria a distância, o K, que é o K que eu já citei antes, que é a constante de proporcionalidade, e o A, que é a área. Então, como eu tinha dito, né, o ideal seria que seriam 2 barras de mesmo diâmetro, porque aí elas teriam o quê? A mesma área, né? Mas, como a diferença de diâmetro entre as duas foi de milímetros, o K do alumínio, que é muito superior ao K do ferro, acabou compensando essa questão do diâmetro.
Então, mesmo que nós tivéssemos utilizado uma barra de alumínio, uma barra de ferro com a mesma área, o mesmo diâmetro, o que é que ia acontecer? Pelo fato do K do alumínio ser muito maior, a condução térmica no alumínio seria muito mais rápida e essa questão da área não atrapalharia o resultado do experimento. Essa lei também é chamada Lei de Fourier, em homenagem a um cientista que viveu na época de Napoleão, que se chamava Jean-Baptiste Joseph Fourier. Conclusões: o custo do experimento foi muito baixo, R$21. O experimento funcionou perfeitamente, apresentando um pouco de dificuldade na definição da distância ideal entre a barra e o parafuso. É aquela coisa, né? O experimento, a primeira vez, ele não funcionou, mas a partir da segunda tentativa que nós fizemos, as outras foram por osmose, sabe? Todas as outras tentativas que nós fizemos, ele funcionou, porque é um experimento muito simples, muito trivial. Didaticamente é um experimento excelente, pois vários conceitos científicos termodinâmicos podem ser abordados, como eu já disse antes, né? E vários materiais do experimento podem ser encontrados facilmente. E as referências bibliográficas, né, que foram o livro de Tipler, Física para Cientistas e Engenheiros, o volume 1, e o livro de Ramalho, Nicolau e Toledo, Fundamentos da Física, volume 2, que é um livro muito comum no ensino médio. Estamos finalizando aqui a aula. Se não saiu do jeito que você, o espectador, esperava, é porque essa é a primeira videoaula que eu estou gravando e eu não tenho muita experiência. E me desculpo por eventuais erros, e é isso aí. Obrigado a todos.